Então, o que nós fizemos? Nós importamos. Só queria confirmação ali de que vocês estão presentes, escrevendo OK e enviando ali no perguntas e respostas, tá? Só para indicar ali. Já tive a indicação aqui do Fauzi, ótimo. Bom, ok. O que nós vamos fazer agora, tá? Nós vamos usar o Integra Sigma para outro propósito. E nós vamos usar o Integra Sigma agora para realmente fazer uma simulação de integração. Porém, antes de fazer essa integração, né, nós vamos pensar um pouco sobre quais são os pensamentos que a gente tem que ter quando nós estamos dispostos a fazer uma integração, né, ou uma customização. No que nós precisamos pensar quando nós estamos pensando numa integração ou numa customização, né? Então, existem alguns tipos de integração, é importante que a gente saiba disso antes de a gente começar a pedir orçamento para fornecedor do ERP, para começar a pedir orçamento para o pessoal do Sigma, né? Existem alguns tipos de integração que se fazem, né? Um tipo dessa integração é o que a gente vai fazer hoje, que é uma integração mais simples, né? E nessa integração simples, o que a gente faz? A gente lê os dados do teu ERP diretamente no banco de dados dele ou numa fonte de dados intermediária. Por exemplo, né, eu leio as peças que existem no meu sistema ERP e eu trago essas informações para o Sigma. E aí, com isso, no Sigma, eu lanço, assim como eu lanço as horas trabalhadas, né, no momento que eu estou concluindo a OS, eu vou lançar também as peças que eu utilizei para minha manutenção. E com essa informação das peças que eu utilizei, eu vou conseguir a informação de custo. E aí o Integra Sigma vai ter a função de periodicamente atualizar a minha lista de peças do Sigma e atualizar a informação do custo unitário dessas peças. Então, por exemplo, eu tenho uma listagem de peças no RP, né? Lá tem código da peça, descrição, quanto tem no estoque, meu custo, por exemplo, que eu considero para calcular qual é o custo da OS. Né? O que eu faço? O Integra Sigma todo dia de noite, talvez, realiza uma importação dessas peças, fazendo basicamente o que a gente fez ali com as máquinas, né? Só que lendo diretamente um banco de dados. Né? Bom, então o que ele faz? Se o valor da peça alterou, ele vai atualizando o sigma. Se a quantidade de peças alterou, ele vai atualizando o sigma. Com isso, né, alguns relatórios do sigma de preventiva, por exemplo, me mostra a quantidade atual, né, da peça no estoque. E aí, se você emitir uma preventiva hoje, ela vai mostrar logo na impressão, né, quantas peças você precisa e quantas você tem no estoque. Uma forma também de otimizar para você saber, opa, quantas peças eu tenho no estoque e quantas eu tenho. Né? E aí o programador da manutenção consegue trabalhar melhor. Além disso, quando a gente está dando a saída de peças, né, o Sigma sempre vai ter o último valor atualizado do ERP, tá, em relação àquela peça. Então, conforme você vai fazendo o controle de custos nas OS, você vai tendo sempre a última informação do teu ERP. É uma integração mais simples. Por quê? Porque não é uma integração que exige que o Sigma, né, ele saiba sobre as saídas de peça do ERP. O Sigma não precisa saber disso. Né? Ele não precisa ter regras de, de autorização, etc. Né? Ou seja, é muito mais simples. Ele pega as peças, disponibiliza no Sigma, e o Sigma, dentro do Sigma você controla esse custo. Né? E aí você acaba, sim, gerando o controle paralelo, mas você tem uma integração mais simples. Então, de repente, dependendo do porte da tua empresa, né, dependendo do tipo do negócio onde você está trabalhando, isso pode ser mais viável, tá? Do que fazer uma integração mais complexa. Tá? E aí a gente vai então para as integrações complexas, né, que geram a customização no Sigma e são as customizações ou integrações entre o ERP e o Sigma, onde o ERP pode enviar dados para o Sigma e o Sigma pode enviar dados para o ERP. Nesse tipo de customização e integração, né, o que pode acontecer? A gente pode fazer isso também, não é impossível. Né? A gente pode fazer um trabalho onde, ao executar uma determinada ação no ERP, automaticamente o Sigma pode receber essa informação. Ou,
Ao executar uma determinada ação no Sigma, automaticamente o ERP pode receber essa informação. Bom, qual é a diferença, né, entre a integração simples e a complexa? Na simples, eu só tenho uma leitura. O Sigma lê do ERP. Na complexa, eu posso ter uma real conversação mesmo, né? Na simples, eu faço muito mais rápido, né? Porque essa leitura, já existe o Integra Sigma para fazer isso, né? E ele já lê de várias fontes de dados, né? Então, para vários softwares, para vários ERPs, você vai precisar instalar o Integra Sigma, gerar uma query, né? Que você já sabe o que é, e você vai já tá com a integração rodando, né? Já uma integração complexa pode demorar semanas, meses para ser realizada, porque você vai precisar entrar em contato com o pessoal do ERP, verificar como é que eles permitem que o Sigma leia os dados, né? De acordo com essa informação, eles vão te dizer, olha, eu posso liberar meu banco, né? Eu posso liberar acesso de leitura ao banco, ou não. Olha, eu posso liberar só uma view, ou não, olha, eu posso liberar só um web service, né? Eu posso liberar minha API ou métodos REST, e assim vai, tá? E aí entra um detalhamento técnico que a gente não precisa chegar aqui. Porém, o que a gente precisa entender, sim, é que cada software ERP e cada versão, né, por exemplo, SAP tem N versões, né, e essas N versões têm características diferentes, tá? Mesma coisa os outros, os TOTOS, os brasileiros, né? Eles têm, sim, mas as versões são diferentes. Resultado, cada projeto de integração nesse nível um pouco mais complexo requer uma customização, requer um trabalho individual que envolve mão de obra de programação nossa e pode envolver mão de obra de programação ou custos da parte do ERP. Por isso que as integrações mais complexas elas demoram mais tempo e elas têm um custo muito maior comparado às integrações simples, né? Então, por isso que antes de fazer uma integração complexa, né, antes de querer se dispor a fazer esse trabalho, precisa pensar qual é o objetivo que a minha empresa tem. Olha, meu objetivo aqui é simples, eu quero simplesmente controlar, eu posso até, na saída de peça, lançar pelo Sigma, mas eu quero controlar o custo de forma simples, né? Com isso, uma integração simples resolve. Ah, não, eu quero ter uma integração, como aqui a gente tem um fluxo, né? Minha empresa é gigantesca, eu tenho um fluxo complexo aqui de aprovação, etc. Eu quero que a integração seja bem alinhada entre os dois, né? Eu quero fazer alguma coisa no Sigma e ver isso no RP, eu quero fazer alguma coisa no RP e ver isso no Sigma. Nesse caso, você vai precisar fazer um estudo para fazer um orçamento, né? Dizer qual é o tamanho desse projeto, e dentro, quando o projeto foi iniciado, você vai fazer uma análise detalhada para dizer quem vai fazer o quê, né? O ERP vai ter tal ação ou vai ser utilizado tal API do teu ERP. Né? Então, ou seja, no quesito integração, realmente não existe, para integrações complexas, né, não existe uma solução pronta assim na caixa. O que existe são APIs, o que existe são tecnologias que facilitam isso. Né? Vários provedores ERP disponibilizam as suas próprias APIs, né, que podem sim facilitar isso, mas na realidade, né, para que a integração funcione de forma coerente, né, e seja nesse nível, você vai acabar precisando de alguma customização ou no ERP ou no Sigma. Tá? Bom, então, explicado o que envolve uma integração, né, quais são, que está explicado que existem diferentes tipos de integração, existem integrações simples, existem integrações mais complexas, e voltamos às pesquisas personalizadas. A pesquisa personalizada é uma customização que pode ser feita no nível da tua própria empresa, né? E então, para fazer uma pesquisa personalizada, ou você que sabe SQL básico, vai lá e faz, ou, você, uma empresa que tem suporte aqui com a rede industrial, né? Solicita, né? Você liga aqui para o suporte, isso acontece frequentemente, né? O pessoal liga, olha, eu quero uma pesquisa personalizada que traga tal e tal informação, né? Porque isso eu poderia colocar no display, ou eu poderia mandar um SMS com isso, enfim, poderia fazer alguma ação e isso valeria a pena para a minha empresa. Né? E aí,
a gente faz esse serviço de criação de pesquisa personalizada, que é muito mais rápido que a criação de todo um relatório, de todo um gráfico no sistema. Okay? Então, ou seja, existem diferentes níveis de integração, e é importante deixar isso bem claro, porque isso é uma pergunta muito frequente logo quando a gente quer pensar em implantar o sistema. Né? Às vezes o pessoal já pensa direto, olha, quero integrar, como é que fica isso? Como é que funciona? Então, essa explicação, eu acho que deixa essa questão da integração um pouco mais clara. Ok, então, entendemos o que é a integração, o que nós precisamos pensar quando nós estamos falando de integração. E agora nós vamos para um exemplo prático, né? Ou seja, a gente vai fazer uma integração, né, aqui de simulação. Okay? Eu vou simular aqui uma integração e vocês vão ver isso funcionando. Tá? Bom, já estou compartilhando aqui a minha tela e quero perguntar para vocês se vocês estão vendo a minha tela aí ou não. Se estão vendo, eu vou dar sequência, senão eu vou esperar mais um pouco. Ok. Bom, então agora o que nós vamos fazer, tá? Eu vou explicar passo a passo, porque a tarefa de vocês logo depois desse vídeo vai ser fazer a mesma coisa que eu fiz, tá? Então, vamos ter atenção aqui e não tentem fazer ao mesmo tempo, tá? Porque depois vai ter alguns prints para ajudar vocês nisso. O que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui um banco e eu vou chamar ele de ERP, tá? Eu vou criar um banco, então, que vai ser igual ao banco do Sigma, e simplesmente, o que ele vai ter? Ele vai ter uma listagem de peças, tá? E aí eu vou simular a seguinte situação. Eu altero uma peça no ERP, né? Altero uma informação nela, vou fazer a integração e vou no meu banco do Sigma verificar se isso foi alterado. Então, eu vou criar essa integração dentro do Integra Sigma. Tá? Então, essa é a tarefa, é isso que nós vamos fazer agora. Primeiro, tá? Vou fechar aqui o Sigma. Vou fechar tudo aqui. Bom, fechei, tá? Começando do zero, então. Vou abrir o Integra Sigma. E o que eu vou fazer? Eu vou criar uma conexão para o meu banco o meu banco de exemplo do ERP. Tá? Ou seja, eu vou criar uma conexão para esse banco. Então, eu clico aqui em integração. Aqui eu já tenho uma conexão, tá? Uma integração. Mas, na verdade, quando vocês abrirem, vocês não vão ter nada disso. Vocês só vão ter aqui tudo zerado. Ok? Então, eu já tenho aqui essa conexão. Como é que eu crio uma conexão? Conexão é uma série de informações que aponta para um determinado banco de dados. Essa conexão que eu estou criando aqui, o que ela vai me dizer? Ela vai me dizer onde o banco do ERP está e como é que o Integra Sigma vai fazer para se conectar nele. Tá? Num caso real, então, isso aqui apontaria para o banco ERP de vocês. Ok? Ou a fonte de dados do ERP que o ERP de vocês produz. Bom, ok. Como é que vocês fazem isso? Vocês clicam em nova conexão. Vou escrever aqui banco. Vou chamar ela de banco 2, né? Mas no caso eu já tenho ali um banco ERP. Tipo de banco. Aqui eu tenho vários, né? Firebird, Oracle, SQL Server por ODBC, Progress por ODBC. Né? Eu vou usar Firebird porque é o banco do Sigma, é o meu exemplo. O alias ou o caminho do banco eu vou indicar com essa informação aqui, que vai ser esse caminho aqui, ó, Sigma 2012
barra banco erp.fdb. Esse banco erp.fdb é o mesmo que eu já tinha indicado lá. Tá? E o que eu vou digitar aqui? Eu vou digitar o usuário, que vai ser sysdba. Servidor host é localhost. Porta é 3050. Depois vocês vão ter essa informação no print. Eu vou usar aqui minha senha que eu tenho aqui no meu computador, que é a masterkey. Isso tudo vocês vão ter ali no passo a passo, tá? Mas o importante é entender o seguinte. Aqui você está criando uma conexão, você está criando um apontamento para o banco do teu ERP. Ou seja, o banco de dados de onde você vai tirar a peça. Mas no computador de vocês, esse banco não existe ainda. Então você vai criar esse banco de dados antes de clicar em testar. Se você clicar para testar agora, ele não vai conseguir conectar porque esse banco não existe. Então o que tu faz? Tu abre aqui o C, tu abre a pasta do Sigma e você tem um monte de bancos de dados. Você vai pegar esse 2012 demo, né, vai copiar ele e vai colar dentro dessa própria pasta. Vai criar uma cópia dele. Tá? Ou seja, você vai estar pegando um banco de demonstração e está criando um banco gêmeo, tá? Um banco igual a ele. Bom, aí você vai renomear esse banco para banco ERP. Eu já fiz isso, né? Meu banco ERP já estava aqui, do outro exemplo que eu já tinha feito. Mas se eu excluir ele, ó, excluir, eu vou fazer isso com esse aqui, banco ERP. Pronto, tá ali meu FTB banco ERP, ou seja, eu criei um banco para imitar meu banco de ERP, tá? Aqui nesse caso, então, vocês estão entendendo que esse banco aqui eu vou precisar, né, de alguma forma manipular ele. Então, o que acontece? O que isso exige? Isso exige que eu crie um negócio para ele, não é mesmo? Porque eu vou querer abrir ele com o Sigma e eu vou querer criar uma peça nele para ver se a peça foi criada lá no outro banco. Tá? Então, o que nós estamos fazendo? Nós vamos tirar informação desse banco ERP, vamos alterar ele, vamos rodar a integração e vamos ver as alterações feitas aqui nesse Sigma 2012 demo. Essa é a ideia. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou no config negócio. Aqui eu já tenho o ERP teste, tá? Vou excluir ele. Sair de novo. Ó. Então, quando vocês entrarem, vai estar assim. Tá? Algo assim. Clicar em novo. Vou chamar de ERP underline test. Firebird. E aqui o caminho dele é esse Sigma 2012 banco erp.fdb. Teste conexão, funcionou, ok. Salve e fecho. Sair. Ok. Fechar essas mensagens aqui. Porque o meu Windows tem uma característica aqui que ele quer que eu execute tudo como administrador quando isso altera algum arquivo que ele considera importante, tá? Bom, ok. Então o que nós fizemos até agora? Nós começamos a criar conexão, só que o que aconteceu? Eu tinha que criar um banco ERP, né? Porque eu não tinha nenhum. E aí eu fui lá na minha pasta, criei uma cópia de banco do demo, do próprio demo, né? Para facilitar. Coloquei ela lá, criei um negócio aqui no config negócio. Ok, vou voltar aqui. Agora, se eu clicar em testar, conexão realizada com sucesso. Por quê? Porque agora o banco existe. Né? Ok. Salvei. E ele salvou ali meu banco 2. Ok, então tenho ali meu banco ERP e tenho meu banco 2. Eu vou criar então uma integração nova do zero agora. Clico em nova integração. Vou chamar essa integração de exemplo. Exemplo ERP Sigma. Ou seja, peças. Ou vou chamar de peças. E eu vou usar uma conexão, que é a conexão que eu criei, no caso, banco 2. Depois disso, eu tenho acesso. Quero jogar no Sigma. Ou seja, o meu banco RP tem peças, não é isso? Então, qual é a query que eu jogo nesse banco e me retorna exatamente o que eu quero integrar para o Sigma? É isso que eu indico aqui.
Eu já tenho uma query pronta para isso, porque eu já criei isso antes, que é um arquivo que é esse aqui, ó, consultapeças.txt. Vou fazer o download aqui. Cliquei para fazer o download. Fiz o download, ok. Aqui foi recebido, vou abrir ele. Então, essa aqui é a minha consulta. Isso aqui, como vocês sabem, é uma query, né? Que vocês já viram isso ontem. E, bom, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam ir no Integra Sigma e colar ela aqui, certo? Ou seja, pegaram uma query lá do arquivo e colaram ela aqui. Num caso real, você teria que conversar com o administrador do banco de dados, ou administrador do TI, ou alguém que conhece o banco de dados que está sendo integrado ao Sigma, né? E você tem que pedir para ele exatamente isso. Olha, eu preciso de uma query que traga essa e essa informação do Sigma, ou melhor dizendo, do ERP. Né? Ou seja, eu preciso da query das informações que eu quero jogar para o Sigma. Né? Que nesse caso são exatamente essas aqui. Tá? Então, você colocou aqui a query, você vai clicar em executar pesquisa. E aí ele vai te fazer essa pergunta. Atualizar a relação de campos origem? Eu vou dizer que sim. E aqui ele me dá a, o meu resultado. Aí agora eu vou para a aba de campos. Né? Se esse resultado aqui não trouxer nada, então tem alguma coisa errada. Significa que minha query não está trazendo dados do meu ERP. Agora eu vou aqui para o campus e eu preciso fazer a seguinte tarefa. Eu preciso relacionar os dados que eu tenho do meu ERP com o Sigma. Aqui nessa parte campus origem, ele está me mostrando quais são os campos que ele identificou na tua query que você trouxe, ou seja, no teu ERP. Ele trouxe isso de acordo com a consulta que você acabou de fazer. Né? Então agora eu preciso relacionar, eu preciso dizer assim, olha, no Sigma, aquele campo ali é correspondente a tal campo lá, para fazer essa relação. Assim como nós fizemos essa relação com a integração pelo texto. Bom, então eu sei que está na tabela de peças, pecas. E aqui, como é do Sigma, né, fica fácil, é só eu ir selecionando os campos exatamente iguais aos que estão lá. Então, vou no PC Código, eu vou no PC Descript, vou no PC Origem, vou no PC Stomin, opa, PC Stomin, no PC Stomax. Então vejam que aqui a coluna tem que estar igualzinha ao que está ali do lado, né? No caso do Sigma. No caso do teu RP, você tem que ver a descrição aqui no RP se chama desse jeito, no Sigma é assim. Tá? Ou seja, tem que ter relação aqui. Stomax, PC Sto Atu, VL Unit, CUS Unit. É isso aí. Fiz a minha relação, fechou aqui minhas informações, 8 campos, todos eles correspondem. Eu consigo clicar agora em salvar. Pronto. Bom, então essa é a integração que eu fiz. Né? Cadastrei minha integração, está ali minha integração funcionando corretamente. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso executar essa integração. Eu vou selecionar ela aqui. Eu vou clicar em executar selecionado. Está dizendo que a integração é inválida. Né? Deixa eu ver o que aconteceu. Deixa eu ver se tem algum problema aqui. 2, cancelar. Parece que eu fiz alguma coisa aqui.
Está me indicando informação de integração inválida. Deixa eu verificar a primeira que eu criei. A primeira aqui ele está me dando certo, a segunda parece que não. Então, podem fazer o exemplo normalmente, tá? Provavelmente vai dar. De repente foi alguma informação ali incorreta que eu coloquei. Tá? Então, fiz a minha integração aqui. Posso fechar ela. O que vai acontecer? Então vamos testar isso, né? Vamos ver se afinal de contas minha integração deu certo. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o Sigma, meu ERP. E no ERP eu vou criar uma peça. Vou aqui em estoque, peças. Eu vou criar uma peça. Vou chamar essa de peça teste. Seção da peça, peça criada para teste. Vou dar um valor para ela. 200, vou dar um estoque mínimo de 10, máximo de 50, atual de 20 e essa informação necessária. Vou clicar aqui em salvar, criei minha peça teste. Agora eu vou no Integra Sigma, vou executar aqui minha integração. Vejam que minha peça teste está aqui, né? Peça teste está aqui relacionada, então até aqui tudo bem. Vou fechar. E agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou entrar no meu banco de dados do próprio Sigma, tá? Que é esse aqui, que é o demo, né? E vou verificar a minha peça criada lá dentro. Tá ali minha peça teste. Bom, então esse foi o exemplo da integração. Com esses passos vocês vão conseguir criar. Ali no meu passo a passo, não sei, de repente foi alguma falha ali na conexão, enfim, alguma coisa nos campos ali. Mas a primeira integração que eu tinha feito da mesma forma funcionou. Tá? Então aí, no caso de vocês também vai dar certo. Tá, ok? Seguindo todos os passos ali. E é isso sobre esse primeiro passo, né? Essa primeira tarefa de integração. Tá ok? Então vou parar aqui o compartilhamento. E vamos começar a prática. Dentro do config negócio, você não precisa, dentro do config negócio, tá? Você não precisa indicar, é só você indicar qual é o banco de dados Firebird. Tá? Eu vou aqui para o exercício 2, vai ter o passo a passo e você vai ver isso. Bom, então aqui, né? É bem importante que a gente siga o passo a passo aqui, na mesma sequência que está aqui, que a gente vai se entendendo e vai vendo que todo mundo está acompanhando ou não. Tá? Então, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar ali em conexões. Vocês vão criar essa conexão com esse banco ERP de exemplo, né? Clicando ali em conexões. E preenchendo os dados que estão indicados ali, clicando em nova conexão. Tá? Então, o primeiro passo é esse. Vamos à obra. Tá? Abram o Integra Sigma e acessem ali a parte de integração, né? Conexões, e aí cliquem em nova conexão e criem uma nova conexão para vocês. Dúvidas, né? Escrevam ali que eu já vou respondendo. Depois que vocês informaram ali
os dados da conexão, aí vocês vão na pasta do Sigma, fazer o que nem eu fiz no vídeo, né? Copiar um banco de dados para o banco RP, e depois no config negócio, né, indicar ali, criar esse novo negócio no próprio config negócio de vocês. Tá, mas eu vou deixar aqui nessa tela de configuração até eu ver que mais pessoas já indicaram ali que fizeram essa parte. Tá?